Boa noite. Gratidão, meu irmão. Vai harmonizando o ambiente para a gente. Vamos iniciar a nossa conversa fraterna dessa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui com nossos amigos espirituais que já estavam aqui. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, os nossos corações, agradecendo a vida, a proteção divina que temos recebido. Pedimos à espiritualidade amiga que nos ampare, nos ajude a trilhar o caminho com mais fé, com vontade de evoluir, crescer e fazer o bem. Pedimos pelos entes queridos que não puderam estar aqui essa noite conosco. Pedimos pela nossa pátria, pelo nosso planeta, para que se faça presente o amor que Jesus nos ensina a viver. E é nesse amor que eu convido a todos, em uma só voz, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje a nossa conversa vai ser uma lição desse livro, O Pão Nosso, que é da coleção Fonte Viva, né? Nós aí terminamos, depois de um ciclo, o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que também é da coleção Fonte Viva. E aí estamos já iniciando o estudo, então, do Pão Nosso. Então, a cada dia nas palestras é uma lição. O livro Pão Nosso, trazendo para vocês, ele traz interpretações dos ensinamentos do Evangelho, explanações que não têm por função apenas encantar ou elucidar, mas nos incentivar à ação, ensinando-nos a buscar a reforma íntima, o nosso progresso moral, pois o conhecimento só tem valor quando colocado em prática, quando muda o nosso comportamento, como nos ensina o autor. Então, ele diz que o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, não vou ler só para me encantar, mas realmente para praticar a nossa reforma íntima. E nós vamos na lição número 2. Essa lição chama-se Pensa um Pouco. O que será que nos convida a pensar essa lição? É uma lição pequenininha. Então nós vamos trazendo o parágrafo e vamos refletindo um pouquinho. Mas eu convido a todos depois a buscarem se aprofundar um pouco mais. Então, olha só, ele nos convida para um pensamento renovado. Quantos de nós o pensamento já está assim bem cristalizado, né? Alguns conceitos, preconceitos. Então, tudo que existe ou vem a existir surge primeiro no pensamento. Seja certo, errado, bom ou ruim, surge primeiro no pensamento, né? O que existe hoje, o que já existiu, antes acontece no pensamento. Até a obra divina, né? Primeiro existiu e existe no pensamento do Criador. Existem os co-criadores, os espíritos puros, que captam da espiritualidade maior e realizam. Mas sempre o primeiro é o pensamento. Mudança, melhoria implica renovar os pensamentos. Eu só vou conseguir mudar, me renovar, partindo primeiro dos pensamentos. Não tem como o contrário. Isso exige da gente, sim, paciência, disciplina, constância, né? A busca pela luz, por elementos de conhecimento, para realizar um trabalho íntimo. Buscar os pensamentos que acrescentam na minha vida, que traz algo de novo. Então, isso é pensar um pouco, né? O que pode realmente levar às mudanças? Que pensamentos podem me levar a mudanças? A maioria de nós
age no automático. Não pensamos, repetimos, copiamos, imitamos. E é automático, né? As ações diárias são automáticas, pouco conscientes, de maneira lúcida, reflexiva, quase não temos tido. Principalmente nessa tal que já é, né, um jargão muito conhecido. Na correria, não dá tempo de pensar, só de fazer. E é tão interessante, eu gostaria de trazer, mas o tempo é curto. Eu recebi um vídeo semana passada de um médico, né, que está tratando de câncer no pâncreas, que é de Santa Catarina. E ele trouxe um aspecto muito importante desse automatismo. A gente, só quando, por exemplo, adoece, é que damos valor. Né? Ele fala, quando eu tenho que levantar de madrugada, porque eu tenho que ir ao banheiro várias vezes, aí eu dou valor para um sono tranquilo de madrugada. Né? Ele falou, quando eu tenho que pôr um catéter, né, para fazer um tratamento, e depois para tomar banho eu tenho que proteger aquilo com plástico e tal, aí eu dou valor tão grande, né, de chegar do trabalho e poder tomar um banho e não ter aquele impedimento. Então a gente vai tanto no automático que quando ele falou aqui, eu falei, opa, quantas coisas eu não tenho pensado, eu não tenho recordado, eu não tenho agradecido, e a gente vive no automático, né? Outro dia eu estava conversando com meu marido, falei, nossa, nós estamos deitando aqui, parece que foi agorinha que eu deitei, que eu levantei, fui trabalhar, estou aqui de novo. Por que isso? Por que o tempo está passando dessa maneira? Porque falta consciência do mesmo. Falta consciência dos meus pensamentos, consciência do meu dia a dia, das minhas atitudes. Será que eu tenho tido? Ou realmente eu estou no automático, né? O grande convite dessa lição é evoluir consciente, que passa por pensar mais, não intelectualmente, não é pensar intelectualmente não, mas por capacidade também de memória? Também não. Isso não é pensar com consciência, mas por conexão entre o pensar e o sentir. Conseguimos agir com coerência? O equilíbrio da razão com a sensibilidade? Já consigo fazer isso? Para que saiamos desse círculo vicioso das reencarnações de baixo valor espiritual, né, a gente vai reencarnando, precisamos desdobrar, desenvolver o pensamento que também passa pela depuração dos sentimentos. Já escutei que o sentimento é um pensamento elevado que se condensou no coração. Será que é isso mesmo? Né? Primeiro é o pensamento. Ok. Sem isto, a gente só está repetindo padrões sem renovação mental e não experimentamos uma vida nova. Vamos observar preconceitos, tradições, crenças limitantes, né? Eu escutei um ensinamento uma vez e eu fui buscar realmente observar. Ele diz assim que tradição é cemitério de ideias mortas. Opa! Será que algumas tradições são importantes? E muitas. Será que eu não tenho que renovar esse pensamento dessas tradições? Por que eu faço? Né? Por exemplo, a minha avó fritava o bife assim, a minha mãe ensinou assim, eu frito o bife assim. Uai, mas por que eu não posso fazer diferente? Né? Por quê? Eu não tenho que renovar o pensamento? Né? A partir dali do que eu recebi também? O que demanda uma evolução consciente? Menos expiações dolorosas. Quanto mais consciência eu tenho, menos dolorosas serão minhas provas e expiações. Menos desilusões. Já que eu tenho consciência, menos eu vou viver na ilusão. Sementeira mais feliz para o futuro. Então, demanda. Se eu penso com consciência, né, eu tenho consciência de plantar coisas que eu vou colher. E não vou colher e depois falar, ué, mas por que eu estou colhendo isso? Faltou pensar consciente. Menos perda de tempo e energia com as ilusões e paixões. Demanda pensar, utilizar a luz do Evangelho, amadurecer, para que isso se torne viver. Precisamos renovar o pensamento. E ele começa com essa passagem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Então Jesus nos traz em João. O que quer dizer isso? Se conhece a árvore pelos frutos.
Se não acreditam em minhas palavras, olhem para minhas obras. Se fossem só palavras, seria incoerente sentir, pensar, falar e agir. Então, Jesus nos convida a olhar a obra. Jesus destaca as obras, não só as materiais, né? Que a gente vê ali com os olhos, as obras físicas, mas as obras do Espírito, são as virtudes do Espírito, são essas as de mais alto valor. São as obras do Espírito, as que enriquecem. E mais ainda, a que se exterioriza nessas obras. As obras do Espírito se exteriorizam através das obras físicas. Acontece que as obras do Espírito se percebem na intenção com que se faz, né? Nos sentimentos com que são feitas essas obras. São as virtudes dessas obras. Mas com que intenção? Por exemplo, eu faço o bem com que intenção? Com que sentimentos que eu imprimo ali ao fazer o bem? Às vezes duas pessoas têm a mesma atitude. Vamos colocar um fazendo bondade, caridade, duas pessoas. Mas as obras podem ser diferentes. Por quê? Como é que cada um imprimiu ali o pensamento que é o início de tudo? Um se preocupou com status, com reconhecimento, né? Com o benefício que vai tirar daquilo. E outro não. Está vendo a diferença das obras do Espírito? As obras que faço em nome do meu Pai, Jesus, o fazia em nome de Deus. E quando fazemos e mencionamos em nome de Jesus, não deve ser somente para adotar o nome de cristão e dizer que estão em seu nome. Quantas vezes, né? Acho que já falei, ou eu escuto, não, eu faço isso em nome de Jesus. Eu sou cristão. Opa, peraí, né? Quantos temos dito disso, né? Que eu faço em nome de Jesus, mas eu ainda excluo, eu persigo, eu destruo. Jesus nos ensina que fazer em seu nome é aplicar o que aprendemos com ele. Será que Jesus excluiu, destruiu, diminuiu os demais? E continua. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Então, eles nos trazem na lição isso, que quer dizer, observamos muitos companheiros que buscam incessantemente honrarias e situações de destaque entre os homens. O que não devemos esquecer é que isso é transitório na nossa existência. Todos os títulos, condecorações ficarão aqui. Nós não vamos levar. Devemos aprender que na vida verdadeira, esses títulos não serão levados em conta. Somente as nossas obras, os nossos feitos. Aprendamos a buscar os tesouros imperecíveis, pois somente esses levaremos conosco. Antigamente, né, se observava muito os brasões de família, os sobrenomes, às vezes se observa ainda. Hoje, ainda se perpetua esse pensamento e essa conduta quando a gente ouve o seguinte: sabe quem que eu sou? Você sabe com quem que você está falando? Você sabe de quem que eu sou filha? Você sabe que eu venho de uma família... Está observando essas expressões, gente? Né? Então, aquilo que se dava importância, que é transitório, será que eu não estou repetindo nessa conduta, nesse pensamento? Você sabe com quem que eu estou falando? Espera aí. Perante Deus, não é isso que define o nosso valor. Quando eu chegar de lá, eu falo para ela, opa, sabe com quem você está falando? Não é isso que vai me definir, né? Mas sim o estágio de amadurecimento em que nosso espírito se encontra. Ilusão nossa se apegar em títulos, instituições, religiões, tá? Diplomas. Isso não define a nossa evolução espiritual. Não é isso que vai definir. Seguir Jesus, não dá para seguir essa maioria que ainda faz com mesquinhez e com visão reduzida o caminhar da vida e dos valores. Não dá para seguir a Deus e querer seguir a Mamon. A gente tem que escolher.
Cristão sincero é sair dessa vulgaridade. Estudar não pode ser excluído. Nós vamos estudar, adquirir diploma, conhecimento, mas o que eu faço com isso? Que obras, né? O que isso possibilita ao meu espírito, né, realizar as obras do Espírito? Aqui tem usado isso, né? Ter títulos pode servir sim, se for para ser mais útil, mais responsável consigo próprio e com a vida dos semelhantes. Senão não passará disso. O título ficará por aqui, né? Seja na profissão, seja em qualquer outro aspecto. Continua a lição. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um, né? O demérito aí é o que não foi legal. Então, desilusão aconteceram muito com reis, com rainhas, que ao desencarnarem, né, e foram para o plano espiritual, encontraram seus subalternos, que eram subalternos aqui, em situações melhores que eles. Muitos. Temos relatos grandes aqui, status, homenagens aqui, e depois adentraram no plano espiritual como náufragos, como mendigos, como pendentes mesmo. E eles não entendiam. Agora outros aqui, que passaram como anônimos, né? Adentraram no plano espiritual com júbilos. Que diferenciou? As obras do Espírito. Cada espírito traz consigo a história do que realizou. O nosso perispírito, como livro que vai gravado, nossos pensamentos, nossas ações, não tem como esconder. A nossa consciência definirá a glória ou o demérito do que fazemos. Irmão X, no espírito, ele relata que um benfeitor, que aqui era adorado, né? E de lá, quando ele desencarnou, ele estava em estado lamentável. E quando ele desencarnou de lá, as pessoas que estavam aqui ficavam pedindo intercessão para ele. Quando ele chegou de lá, ele entendeu que todo o bem que ele tinha feito, voltamos lá ao que falamos, a intenção era o reconhecimento aqui, né? Ele tinha vaidade, ele tinha o ego. Então, quando ele chegou de lá, ele viu que não era bem aquilo, ele não tinha construído as obras. Mas quem ficou aqui entendeu ainda na ilusão e ficou pedindo essa intercessão. E essa intercessão que pedia, né, para ele intermediar, o fazia atrapalhar, o fazia num sofrimento muito grande. Ele vai e pede uma prova expiatória. Ele quer reencarnar de novo para poder recomeçar, realmente trabalhando no bem, conquistando as obras do Espírito. Isso é muito importante, é um alerta para nós, porque muitas vezes, né, a gente tem que ter muito cuidado com aqueles que desencarnam, tá? A gente não pode enaltecer, né, bajular, também nem diminuir. E aí eu volto lá em Santo Agostinho, né, para a gente recordar do mesmo jeito que era aqui, com o mesmo carinho. Não é porque desencarnou que ficou perfeito, ou porque desencarnou agora também tem um monte de imperfeições, né? Santo Agostinho nos orienta. Eu só passei para o outro lado do caminho. Me recorde, fale no tom de voz comigo como fazia antes. Então é muito interessante isso, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Continua a lição. É lamentável que se dê tão pouca atenção na Terra. Não, peraí que eu pulei um. Entretanto, né, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Isso eu já passei. Tá? É lamentável que se dê tão pouca atenção na Terra ao poder do verbo. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável ao serviço do bem. A conversação cria um ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Por quê? Após o pensamento, a próxima ação que nós temos é o de falar, e de usar a palavra, é o verbo. Aí a lição fala, antes da lição, Joana de Anjos nos adverte, as boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração e iluminam a vida.
As más entorpecem os sentimentos, deformam a conduta e matam os ideais de enobrecimento, né? Então, o que a gente percebe com o enunciado? Que a palavra, ela tem as suas vantagens. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque a palavra também é uma obra. Então, a gente tem que cuidar da palavra. E a palavra advém do pensamento, que direcionada para o bem é obra de amor, de bondade, para o mal é destrutiva, é corrosiva, mas não podemos ficar só nas palavras, né? Do pensamento passamos para a palavra e temos que passar para a ação. A ação tem que se concretizar, mas que estamos realizando com as nossas palavras? O que a gente tem realizado com as nossas palavras? Ela é materialização do pensamento que eu carrego? Eu carrego o quê nas palavras? Um conjunto de emoções, de vibrações. Que vibrações que tem tido essas minhas palavras? É o verbo, né? Ele é criador ou ele é destruidor? Deus disse, haja luz. Jesus era e é verbo, pois dá a materialidade da luz divina. Nos deu e continua dando. Nosso verbo também dá vida aos pensamentos e sentimentos que nós temos. Atributo do Espírito. Qual tem sido o teor da nossa sementeira pelo verbo? O que eu tenho plantado na minha vida pelo verbo? O que eu tenho feito? Pensa um pouco, é o que a lição nos convida. Pensa, né? Ou, o que tenho plantado com as minhas palavras? São simples palavras ao vento, palavras ocas, sem alma? Elas carregam sinceridades, verdades. Aliar as palavras às obras, para que essas palavras ganhem a mesma vibração e as obras também possam ganhar a mesma vibração, não é? A afirmativa tem pulado aqui, a afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores, humildes, e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Nesse parágrafo da lição, está bem claro, né? Quem seria Jesus de falar e não fazer? Que exemplo que ele nos daria? Como seria? Jesus veio ter conosco para que suas palavras fossem completas. Deus não mandou, estou mandando essas palavras, vocês aplicam, estudem, não. Mandou Jesus para nos dar o seu exemplo. Não só disse o que fazer, mas demonstrou com seu exemplo vivo. A cruz ele vivenciou e nos mostrou que vamos passar por cruzes também. Temos passado, mas que a gente também vai vencer, como Jesus, né? E nós também falamos e não damos o exemplo? Pensamos, falamos, mas não agimos como exemplo? O que fazemos? Jesus viveu entre doutores, doentes, camponeses e ainda terminou sua tarefa entre dois ladrões, entre simples pescadores, e a todos envolveu com seu amor, sem exclusão, todos chamados ao Evangelho. Jesus selou suas obras com palavras e ações. Vamos pegar daí. Será que eu excluo pessoas do meu convívio? Será que esse ensinamento de Jesus eu consigo aplicar? Será que eu delego amor, atenção, gentileza somente àqueles que eu gosto? Aqueles que estão próximos de mim? Esse próximo? Mas o próximo, Jesus diz que não era só esse próximo aqui, não. Né? Ele não colocou a mais seu próximo? Sua família, seus colegas de trabalho. Quem são esses? É aquele que eu passo na rua?
É aquele que diverge a opinião da minha? Aquele que pensa diferente? E aí? Qual o exemplo que Jesus nos dá? Jesus, ao pregar o Evangelho, né, a mostrar o Evangelho, ele foi em toda a sua caminhada falando, não, esses aqui não, esses aqui não. Vamos voltar, vamos pensar um pouco como a lição nos fala. Vamos pensar. Vamos seguir o exemplo de Jesus? Será que eu excluo ou eu agrego? Será que eu levo desunião ou eu trago união? É importante a gente refletir e como a lição nos convida. Pensa um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Continua a lição. O que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Termina a lição falando assim. Ele diz assim, se queremos uma vida nova, se já nos encontramos desiludidos, cansados de preços, do orgulho, da inveja, do ego, da vaidade, e queremos seguir com ele, o que eu tenho que fazer? Como fugir da luta e dos desafios? É possível fugir dessas lutas e desafios? Esse é o convite para pensarmos um pouco. O que temos feito? Como? Para quê? Para que eu tenho feito? A lição é pensar com consciência. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo tudo isso. Será que eu penso? Tem gente que fala, não quero pensar não. Nem quero pensar não. E aí? Vou deixando, vou levando. Do que estamos reclamando e exigindo de Deus? O que temos dado? Lembremos de Jesus, seu exemplo. Problemas nossos são tão pequeninos e as bênçãos são tão imensas. Basta pensar um pouco em Jesus. Sigo a Jesus ou sigo o meu ego? Quero que ele me siga ou eu sigo a Jesus? O Evangelho aos meus interesses ou os meus interesses ao Evangelho? O nosso cotidiano, do pensar ao agir, nas pequenas atividades que a gente tem, das pequeninas até as maiores, nós temos pensado mais com consciência ou estamos só no automático? No livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, Chico diz assim, é trazido que muitos de nós pedimos recursos, oportunidades, tempo e força, com a preocupação desmedida para alcançar nossos êxitos e sucessos. A gente pede, Deus me dá força porque eu quero alcançar isso, porque eu quero superar isso, porque eu quero vencer aquilo, né? Nas ilusões, com mania de grandeza, acabamos frustrados. Dizemos interessados na lavoura do bem, mas quando vamos cultivá-la, esperamos por negócios imaginários. Queremos poder, queremos ouro fácil ou a chegada de prêmios fáceis. E para complicar o caminho, quando a gente está na busca, aparece a danada da morte. Ele nos traz que aí. E aí? Né? Pensa em Jesus, que não se isentou do mundo como quem triunfara. Ele não recebeu heranças materiais, não governou princípios políticos, não escreveu livro, não se destacou entre os maiorais da época. Ele foi aprisionado como vulgar malfeitor. Foi sentenciado à morte, passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Mas as sementes do amor puro ele colocou na alma do povo, que transformaram o mundo. Se repararmos Jesus, perceberemos que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas tem sido de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, o teto não precede a base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convicto de que não precisamos gastar as possibilidades da existência com expectativas de tensão, de preocupação. Por quê?
Se estivermos em Cristo, tudo quanto que necessitarmos será feito a nosso favor no momento oportuno. Essas palavras nós encontramos no livro Palavras de Vida Eterna. E ele termina falando assim: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que havereis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Então não tem que preocupar na hora que a gente continuar a vida de lá. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar. Não, não precisa disso, né? As obras, elas vão falar por si só. Tá? Eu vou pedir para a gente fazer um exercício. Dá uma olhadinha. Figura é um caixão aí, né? E aí eu vou fazer um exercício rapidinho com vocês, que é o seguinte. Imagine-se nesse caixão. Cada um. Esse caixão ele foi sendo carregado no seu funeral, sendo acompanhado por diversas pessoas, entre as quais estão familiares, colegas de trabalho, os amigos e os religiosos da sua crença. Imagine diversas pessoas desses grupos, muitas pessoas. Imagine que em cada um desses grupos, o grupo da família, o grupo dos amigos do trabalho, de outros amigos, né, daqueles que professam a mesma religião que você, em cada grupo vai ser escolhido uma pessoa para fazer um discurso sobre você, no seu funeral. Ok. Que tipo de pessoa você gostaria que fosse o orador para falar sobre você? O que você gostaria, né, que esse orador descrevesse sobre você? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ver recordadas por esse orador? Olhe para cada pessoa à sua volta. Qual papel gostaria de ter desempenhado na vida delas? De todos aqueles que estavam no seu funeral. Façam esse exercício. As respostas que você obtiver, tenha certeza, essa é a sua missão de vida. Não deixa para depois, né? Pensa agora. Pensa como é que é. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentará. É importante a gente ter claro isso, né? Não vamos deixar para buscar depois. A lição nos convida. Vamos buscar agora. Pensa um pouco. Né? Pensar, que falei no começo, precisa tempo, paciência, disciplina. Vamos pensar um pouco. E não é por acaso que todos nós estamos aqui agora. Porque todos nós que estamos aqui já estamos pensando um pouco. Certeza disso. Se não estava em outro lugar agora, né? Com certeza. E que a gente possa levar. Eu convido agora todo mundo para passar por uma segunda parte, né, da nossa conversa. Dá uma olhadinha nesse caminho. Olha que bonito. Depois grave na sua tela mental e feche os olhos. Vamos fazer um relaxamento físico, mental. Vamos nos assentar com a coluna ereta, relaxando os pés, os braços, as mãos, respirando devagar, bem devagar. Vamos soltando os braços, relaxando os maxilares. Inspira o ar até a barriga. Expira. Inspira novamente e expira. Vamos nos imaginar nesse local. Nesse local, nós vamos nos colocar em silêncio.
Vamos calar a mente, acalmar o coração, deixar os sentimentos sobrepor as palavras. Um sentimento de paz, de alegria, de fé. Banhos de luzes coloridas nos fortalecem nesse caminho. Fortalece o pensamento e o sentimento de levar o nosso processo de evolução com mais consciência. E Chico nos diz: recorda Deus que criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em nossa maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base do próprio êxito. Quem te consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Fortalecidos nessa vontade de realizar o processo de evolução, de pensar um pouco como a lição nos convida, nós vamos voltar para o salão para receber o passe.